Susana, mas todos me chamam de Su. Nunca imaginei que estaria contando isso para alguém. Na verdade, durante muito tempo, eu tentei esconder esse sentimento até de mim mesma. Rezei, chorei e lutei contra ele. Mas chegou um momento em que simplesmente não consegui mais. Sou casada há 12 anos. Quando me casei com Marcelo, acreditava que viveríamos felizes para sempre. Mas, com o passar dos anos, nosso relacionamento foi mudando. As conversas deram lugar às discussões. O carinho foi substituído pela indiferença. Parecia que tudo o que fazíamos terminava em briga. Brigávamos por dinheiro. Brigávamos pela criação dos filhos. Brigávamos por coisas pequenas e sem importância. E aos poucos, fui me sentindo cada vez mais sozinha dentro do meu próprio casamento. Havia dias em que eu chorava escondida no banheiro para que ninguém percebesse. Foi nessa época que comecei a frequentar a missa todos os domingos. A igreja era o único lugar onde eu encontrava paz. E foi lá que conheci o Padre André. Ele tinha uma maneira diferente de falar. Suas palavras pareciam alcançar exatamente as feridas que eu tentava esconder. Sempre que eu saía da missa, sentia meu coração mais leve. Algumas vezes, depois da celebração, ele conversava com os fiéis. Eu também conversava com ele. Nada demais. Pelo menos era o que eu pensava. Ele me ouvia, me aconselhava. Dizia que eu precisava ter esperança, que Deus ainda estava trabalhando em minha vida. E eu voltava para casa sentindo que alguém finalmente me compreendia. Os meses passaram e aquelas conversas se tornaram cada vez mais importantes para mim. Quando eu tinha uma semana difícil, mal via a hora de chegar o domingo. Quando acontecia alguma briga em casa, eu pensava nas palavras dele. Quando me sentia sozinha, lembrava do acolhimento que encontrava na igreja. Sem perceber, comecei a esperar não apenas pela missa. Eu esperava por ele. No início, tentei ignorar isso. Dizia para mim mesma que era apenas admiração, respeito, gratidão. Mas no fundo, eu sabia que era mais do que isso. Muito mais. Até que um dia me dei conta de uma verdade assustadora. Eu estava apaixonada. Apaixonada por alguém que jamais deveria ocupar aquele lugar em meu coração. Passei semanas lutando contra esse sentimento. Pedi a Deus que o tirasse de mim. Tentava evitar olhar para ele. Tentava me convencer de que aquilo era errado. Mas nada funcionava. Quanto mais eu tentava fugir, mais forte o sentimento parecia ficar. Então chegou o dia que mudou tudo. Era um domingo. Depois da missa, entrei no confessionário. Meu coração estava acelerado. Minhas mãos tremiam. Eu nunca tinha ficado tão nervosa. Quando o padre começou a me ouvir, senti que não conseguiria esconder a verdade. E então falei. Falei sobre meu casamento, sobre minha solidão, sobre minhas dores. E por fim, disse aquilo que estava preso dentro de mim havia meses. Padre, eu preciso confessar uma coisa. Houve alguns segundos de silêncio. Então continuei. Eu acho que me apaixonei pelo senhor. Do outro lado, tudo ficou em silêncio. Por alguns instantes, não ouvi absolutamente nada. Parecia que o tempo havia parado. Meu coração queria sair pela boca. Então ouvi sua respiração profunda. Nunca vou esquecer aquele momento. Ele demorou para responder. Quando finalmente falou, sua voz parecia diferente, mais baixa, mais séria. Ele disse que eu precisava ter cuidado com meus sentimentos. Disse que a carência muitas vezes nos fazia confundir acolhimento com amor. Mas percebi algo. Ele estava inquieto, nervoso, talvez tão surpreso quanto eu. Naquele dia fui embora sem saber o que pensar. Mas nas semanas seguintes, percebi uma mudança. O Padre André parecia mais distante, mais reservado, como se estivesse tentando evitar qualquer situação que pudesse alimentar aquele sentimento. E isso me fez entender algo. Minha confissão também havia mexido com ele. Não porque tivesse acontecido algo entre nós. Nunca aconteceu. Mas porque ele também era humano. E eu sabia que aquela revelação o havia abalado. Durante muito tempo, carreguei culpa por causa disso. Mas hoje entendo que aquela paixão nasceu da minha solidão. Nasceu das feridas que eu carregava dentro de mim. Nasceu da necessidade de ser ouvida, acolhida e compreendida. Com o tempo,
olhar para